Como montar uma carteira com ETFs, apenas ETFs na sua carteira e ETFs que você pode usar para a sua vida inteira. Você pode fazer aportes constantes nesses ETFs que não tem erro, tá? Inclusive, você pode combinar muitos desses ETFs para montar uma carteira mais completa e um pouco mais estruturada, tá? E alguns deles dá para usar de forma também individual para o resto da vida. Então é importante que você preste atenção nesse conteúdo até o final, porque se você assistir em partes, pode ser que não faça muito sentido, tá bom? Até porque, por exemplo, o último ETF que eu vou trazer, se você utilizar só ele, você vai estar correndo um risco absurdo. E se você utilizar ele combinado com outras possibilidades, você tem uma relação risco-retorno muito legal. Então fica comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você é louco. Então aperta o botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações. Trazemos conteúdos toda semana, tá? Pelo menos 3 vídeos por semana estamos trazendo nesse canal para você finalmente aprender a investir de forma certa. Porque muitos canais de finanças aqui no YouTube ensinam você a investir, mas de forma certa tá difícil. Até porque temos um momento muito louco, o governo só fazendo cagada, e mesmo que não fizesse, independentemente disso, é importante saber o que fazer com o dinheiro. Se você é CLT, se você é funcionário público, você é empreendedor, independentemente do que você faz, você precisa saber onde colocar o seu dinheiro, tá? Então por isso você tem que se inscrever aqui no canal. E vamos começar então o nosso conteúdo. Por que ETFs, tá? Grande ponto da questão aqui, por que investir através de ETFs? Lembrando que eu estou falando aqui de ETFs no exterior, que investem em ativos globalizados que estão operando no mundo inteiro e não ETFs que investem em empresas brasileiras, porque os ETFs que investem no Brasil são muito ruins, tá? São muito ruins mesmo, até porque os índices que eles seguem são horríveis. Então, estamos falando de ETFs que investem em ativos globalizados. Lá no exterior temos mais de 2.000 ETFs, temos uma infinidade de possibilidades, você não precisa saber de todas elas, até porque quanto mais coisa você colocar na sua carteira quando a gente fala de ETF, mais loucura fica e não tem necessidade, você até diminui a sua expectativa de retorno dependendo do caso, tá? Então, utilizar ETFs que investem em ativos estrangeiros. Aqui a gente reduz a necessidade de fazer escolhas pontuais de ações, ter que analisar balanço, ter que entender diferenciais competitivos das empresas. Se você quiser saber fazer isso também, tem vídeo aqui no canal. Então é por isso que eu estou falando. Se você ainda não é inscrito nesse canal, você é louco, tá? Ensinei já a investir, a como analisar uma empresa e investir nas melhores empresas da Bolsa. Tem um conteúdo específico para isso aqui, mas hoje eu estou trazendo uma flexibilidade maior. De repente você quer investir em setores específicos, você quer investir em tamanhos específicos de empresa, você quer montar uma carteira sem precisar ficar acompanhando o balanço de empresa, DRE, fluxo de caixa, como é que vai a saúde financeira, diferenciais competitivos, quais linhas de negócio. Não quero saber nada disso, Thiago. Eu quero simplesmente fazer meus aportes constantes, mensais, e quero sair lá na frente com muito dinheiro. Então você pode fazer isso através dos ETFs. Qual que é a grande diferença entre fazer escolhas individuais de ações e comprar um ETF? Cara, o ETF vai te trazer aí uma média de mercado. E dependendo do mercado, a média é muito melhor do que fazer escolhas individuais. Isso a gente pode até entender quando a gente olha o histórico dos principais gestores do mundo, gestores profissionais, e a gente pode ver que alguns deles até batem no mercado, mas quando a gente desconta a taxa de administração, taxa de performance e tudo mais, seria melhor ter investido no índice, tá? Seria melhor ter investido nos ETFs. Bom, cenário econômico global, só para a gente fazer uma resumida e já começar o vídeo. Os juros dos Estados Unidos estão altos, perto da média histórica. Nós temos uma projeção para frente do Fed, que é o Banco Central Americano, para reduzir essa taxa para os próximos anos. Então temos uma expectativa que a renda variável, apesar do mercado precificar antes, mas temos uma expectativa de que a renda variável para os próximos anos vai continuar performando bem. Porque quando o Banco Central Americano ele fala assim, eu vou reduzir taxa, quer dizer que ele quer acelerar o processo da economia. Ele quer que a economia volte a funcionar, pelo menos como estava funcionando antes, a pleno vapor, tá? Isso é um recado. Por exemplo, no Brasil a gente tem um cenário um pouco mais conturbado, a gente tem fuga de capital saindo do Brasil, por quê? Taxa Selic subindo.
Curva de juros do Brasil, se a gente pegar os juros longos, pagando alto, isso tudo traz uma instabilidade para a renda variável. Para que você vai investir em ativos que são arriscados se você pode ganhar na renda fixa de forma segura? Isso é meio maluco, tá? Mas agora seria, na verdade, a oportunidade de investir no Brasil, até porque os ativos estão baratos, tem ativo que pode multiplicar por 2, 3, enfim, mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? É porque eu não acho que você deva investir no Brasil. Mas falando de cenário, temos um cenário para frente de renda variável, ok, tá? Continua, vamos falar de ETFs da economia americana e temos algumas perspectivas bacanas, tá? Independentemente também do cenário, se fosse um cenário um pouco mais conturbado, os aportes precisam ser feitos de maneira constante, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo primeiro ETF aqui que a gente tem na nossa lista, que ele é o básico, ele tem que ser o core da nossa carteira, ele tem que ser a base. A gente tem que ter logo de cara assim ele aqui, ó, para poder estruturar a carteira, para que você não fique exposto a nenhum setor específico, você não fique exposto a nada que te traga um risco maior do que você deve correr. E eu vou pôr aqui na tela para a gente fazer algumas análises, tá? Primeiro ETF é o VO. Dentro do VO a gente já tem aqui 500 empresas de uma vez, tá? Diversificado, sem erro, tá? Diversificação de cara, assim, 500 empresas dos Estados Unidos, claro, empresas listadas nos Estados Unidos que tem operação no mundo inteiro. 50% da receita dessas empresas vem de fora dos Estados Unidos, então estamos falando de um ETF extremamente diversificado. Inclusive eu tenho um relatório que eu mesmo fiz aqui, vou trazer ele para vocês, fica legal de ver também. Bom, a gente pode ver as informações dos ETFs, como eu já trouxe em outros vídeos, pelo site etf.com, é uma alternativa, mas tem um relatório que eu produzi, já que eu sou um analista de ativos mobiliários, sou analista-chefe de ativos globais do Simpla Club, preciso produzir alguns relatórios, eu trouxe um deles aqui para você. Começando, VO, 0,03% da administração, baixíssima, é uma taxa quase irrisória de administração. Ele tem aí mais de 470 bilhões de dólares sob gestão, e ele captura ali, ele vai de acordo com o índice SP500. Todo ETF vai seguir um índice, você que me segue aqui no canal já sabe disso. É uma estratégia, a maioria deles, passiva, tá bom? Bom, qual que é a classe de ações que o VO utiliza? São equity, são empresas, tá? E a maioria delas são large caps, a gente pode ver isso através dessa distribuição aqui. A maioria das empresas são de grande porte, tá? A gente pode ver aqui nos quadradinhos, pequeno, médio e grande porte. O maior percentual está acima, aqui ó, nessa parte de cima, que são as large caps. E aqui a gente tem uma mistura entre empresas baratas e empresas caras. E fica meio que na média ali, já que é um ETF, normalmente, como ele não tem nenhum fator específico, ele vai ficar na média mesmo. Quais são as principais empresas, as maiores empresas do mundo? A gente tem Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, o Google, que na verdade é a Alphabet, né? O nome da empresa é Alphabet, mas tem o ticker GOOGL. Enfim, são as maiores empresas do mundo e a gente tem uma distribuição percentual aqui. É claro que as empresas com tamanho maior, elas acabam representando mais do índice. Quais são os principais setores que o VO tem hoje? Se a gente olhar aqui, o principal é tecnologia e quase um terço, isso aqui é um ponto de atenção, o setor de tecnologia ele tem despontado, trazendo uma certa concentração, mas se a gente olhar o quanto que a economia americana é cíclica e tem entregado resultado aí nos últimos 100 anos, esses setores eles tendem a ir trocando, né, a liderança deles. A gente teve o consumo já na frente, a gente teve a parte de energia já na frente, quando nem era SP500. Então, temos uma concentração de tecnologia hoje, mas isso para o futuro não é garantido, e a gente pode ter, sim, uma troca no principal setor que está ali de concentração, mas isso não seria um problema, já que as empresas americanas elas estão sempre se renovando, e aí a gente tem um ambiente americano que traz essa possibilidade das empresas continuarem funcionando melhor, tá? Diferente da Europa, que tem um mercado um pouco mais paradão. Existem ótimas empresas na Europa, mas a gente não consegue olhar para a Europa e falar assim, eles vão performar. O europeu ele tem uma pegada diferente de trabalho, os americanos eles são líder nisso. E aí tem gente que vai perguntar, pô, e a China, né? A China, sim,
tem crescido a taxas muito relevantes em termos de PIB, em termos econômicos, de investimento em infraestrutura. Mas a China, quando a gente fala de um ambiente seguro para o investidor, lá passa longe, tá? A gente não tem transparência, a gente não tem segurança jurídica, então a gente fica longe da China no momento, tá? O mercado americano, de longe, é o que traz um ambiente mais favorável para as empresas. Bom, a gestora do VO é a Vanguard, uma das maiores gestoras do mundo, mas a gente tem outras possibilidades também, tá? Como as teses similares. Quem não quiser investir no VO pode investir, por exemplo, no SPY, só que o SPY tem uma taxa de administração um pouco mais alta. O SPY faz a mesma coisa que o VO, 0,09% de taxa de administração, então eu prefiro o VO. A gente também tem o IVV, aí tanto faz, o IVV e o VO tem a mesma pegada ali, então qualquer um dos dois, se você colocar na sua carteira, vai fazer sentido ali. Os dois têm a mesma taxa de administração, 0,03%, e os dois ETFs, claro, têm basicamente 500 empresas. Então, o nosso principal ETF aqui, core de carteira, é o VO. Faço alguns comparativos aqui também, ó. Faço comparativo do VO com o VT. O VT vai pegar quase todas as empresas listadas na bolsa. E o VT, ele acaba sendo menos concentrado, né? Ele acaba sendo mais pulverizado. Então eu faço essa comparação. Não acho que é a melhor estratégia usar VT. Eu prefiro usar alguns ETFs que têm uma atratividade para o futuro em termos de retorno melhor. O VT vai pegar tudo, aí quando você pega tudo, você vai ter ali enfim, um mix que eu não acho muito legal, não. Já falei um pouco mais a fundo sobre isso em outros vídeos aqui do canal e você pode acompanhar aqui se você for inscrito. Bom, taxa anual de retorno do VO nos últimos 10 anos, 12% ao ano em dólar. Se a gente fizer essa conta para o real, esse percentual vai lá em cima, já que o real se desvalorizou nos últimos 10 anos frente ao dólar. E desde a criação do VO, ele teve mais de 14% ao ano, de forma composta, em termos de resultado. Beleza? VO, nosso core de carteira, eu sugiro que você tenha aí 40%, 50% da sua carteira no mínimo de VO. Tá bom? Vamos para o nosso segundo ETF da nossa lista aqui, o IJJ, que vai pegar aqui empresas de médio porte, lá nos Estados Unidos. VO, empresas as large caps, de grande porte, e o IJJ, mid caps, empresas de médio porte. O grande gestor do IJJ é a BlackRock, a maior gestora do mundo, tem uma taxa de administração um pouco mais alta de 0,18%. Atualmente são 7 bilhões sob gestão, tá? Que tem o fundo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem. Boa. São quase 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões sob gestão, então tem bastante ativo sob gestão. E aqui a gente pode ver um espectro da distribuição do IJJ. Como eu falei, ele vai pegar as mid caps de valor. Então, naturalmente, mid caps de valor são empresas de médio porte, tem um preço mais atrativo, com múltiplos mais baixos. A gente pode ver que ele está aqui no espectro mais para o meio, empresas de médio porte. E, claro, empresas de valor. Então ele vai indo um pouco para a esquerda nesse nosso gráfico. Valor da esquerda, empresas de preço intermediário no meio, empresas de crescimento para a direita, são empresas mais caras. Para baixo a gente tem as empresas de pequeno porte, no meio empresas de médio porte, em cima large caps. Então a gente pode ver nesse espectro onde estão distribuídas as principais empresas dele. Ele investe, claro, em ativos, em empresas, foco em mid caps. Ele tem aqui o JJ, ele é um ETF fatorial, tá? Então ele vai ter como nicho empresas principalmente de valor, tá? E de pequeno e de médio porte, desculpa. Ele vai pegar aqui como index ali o SP Mid Cap 400 Value. Então ele vai pegar empresas desse índice. Ele vai seguir esse índice como referência. Isso é um ponto importante, tá? Você entender qual que é o índice que ele está pegando. E outro ponto que a gente precisa entender é o que a empresa lá, a gestora, ela classifica, né? O que é uma empresa de médio porte? Para eles são empresas entre 3,3 e 11 bilhões de dólares. Isso aqui no Brasil, a gente seria considerado empresas de grande porte, né? Bom, quais são as principais empresas? Nenhuma delas você vai conhecer aqui, provavelmente, tá? São empresas realmente menores e a gente, muitas delas
nem fazem parte ali do nosso cotidiano, então a gente não vai entender. Mas tem a Reinsurance, que é uma empresa de seguro, a gente tem a Fidelity National Financial, essa empresa que é um pouco mais conhecida, a WP Carey também é um pouco mais conhecida, o Ocean Club Road, para mim também é um pouco mais conhecida, mas você provavelmente não vai saber qual que são essas empresas, e também não tem nenhum problema nisso, já que ele é pulverizado, ele tem aí mais de 400 empresas dentro dele. Quais são os principais setores? E a gente pode ver que as empresas de médio porte, quando a gente olha setorialmente, a gente já não vai ter aquelas empresas de tecnologia despontando, a gente vai ter empresas mais maduras, tá? São aquelas empresas que vão continuar naquele médio porte, na sua média. Então a gente tem setor financeiro, a gente tem setor industrial, a gente vai ter o setor de consumo cíclico, são os principais, e o setor financeiro despontando aqui como o principal setor dentro de JJ para a gente entender. E aí aqui no relatório eu também explico aquilo que eu já falei no VO, que é o que aconteceu com a economia americana, que ela é cíclica, não só a economia americana, mas a economia mundial. A gente tivemos setores que despontaram primeiro, né? Primeiro parte de cirurgia, indústria, setor de energia, depois aí veio o setor de consumo na década de 90 e foi tudo se rearranjando. Bom, quais são as principais teses similares do IJJ? A gente tem o MDIV e o IVOV. Basicamente fazem a mesma coisa, você poderia até optar por eles, já que eles têm uma taxa de 0,15. A diferença aqui são as gestoras, mas eles basicamente pegam o mesmo índice, tá? Fazem basicamente a mesma coisa, mas com gestoras diferentes. O IVOV é da Vanguard e o MDIV é da State Street Advisors, tá? Dá para usar o IJJ, dá para usar os outros dois, fazem a mesma coisa. O IJJ tem uma taxa de administração um pouco mais alta, eu trouxe ele porque ele é o mais famoso entre os três, tá? Bom, finalizamos o IJJ. VO, Large Caps, IJJ, Mid Caps. Agora nada mais justo que a gente trazer um ETF que pega empresas de pequeno porte. E ele, o IJS, ele faz exatamente isso. Ele vai para dentro de um índice que vai trazer empresas de pequeno porte de valor também, empresas mais baratas, tá? E a gente vai ver no espectro já já como que ele se comporta. A gente pode ver aqui justamente isso, ó. Empresas de pequeno porte, tudo para baixo, ó. Você vê que não tem empresa de médio porte, não tem empresa de grande porte, nele só tem as small caps. Então a gente está falando também de um setor, de um ETF mais fatorial, tá? Ele vai pegar empresas de pequeno porte, empresas mais baratas. Então a gente pode ver que o valor também se destaca aqui com 59% dele. Ele basicamente investe em ações também, empresas dentro do índice, e aí o ETF replica essas empresas. Tá? Quais são as principais empresas aqui? Então a gente não vai nem fazer ideia de quais são. Porque são realmente empresas que eu também não conheço. São empresas muito pequenas. Alaska Air Group é uma empresa que eu já ouvi falar, tá? Mas também não importa. Quais são os principais setores quando a gente faz a divisão do IJS? A gente está falando de empresas também financeiras. Tem um pouco de real estate, que são empresas imobiliárias. Tem a parte de consumo cíclico, tem a parte industrial, que também chama a atenção. Então o IJS ele tem uma composição muito parecida com o IJJ, tá? E aí a gente explica isso aqui também no relatório um pouco mais a fundo. Mas os principais pontos eu já trouxe aqui para vocês. Quais são as teses similares? A gente tem o Sleeve e o VIOV, que também são das mesmas gestoras que eu trouxe para o IJJ. Só que tem taxa de administração um pouco mais baixa, só que o IJS ele acaba sendo mais famoso, a gente trouxe ele, então você pode optar por esses dois, que tá tudo certo, já que eles têm uma taxa de administração menor. Em termos de resultado, pessoal, faço uma comparação aqui até entre o IJS e o IVV. Eu fiz isso também com o JJ, eu acabei não falando, tá? Tá aqui, ó. O IVV, se a gente pegar desde a concepção, lá em 2000, ele performou abaixo do IJJ e ele performou abaixo do IJS. Isso vai variar muito, pessoal, com a janela, com o tempo que você está analisando. Se a gente pegar os últimos 10 anos, o IVV performou melhor. Mas desde a concepção dos fundos, o IJS e o IJJ, os dois fundos que eu trouxe aqui, eles performaram acima do IVV. E por que eu estou falando que é importante considerar a janela? Porque, pessoal, se a gente fizer uma comparação só desde a concepção, vai parecer que vocês só podem investir no JJ ou no JS. E isso pode trazer mais volatilidade para a carteira de vocês. Então, o que eu recomendo fortemente? Que você tenha o VO, são grandes empresas que tendem a ter uma volatilidade menor, para você ter o core, para você ter a montagem principal da carteira. E o IJS e o IJJ você complementa. 50% em VO e 10 a 15% em JS, 10 a 15% em IJJ, tá de bom tamanho. Tá? Aqui a gente pode ter um pouquinho mais
de diversificação quando a gente coloca esses ETFs, que a gente vai complementar com empresas que não estão dentro do VO, tá bom? Mas de maneira alguma, coloque só esses ETFs aqui achando que eles vão performar melhor, que isso não é verdade em algumas janelas, tá bom? Algumas janelas de performance. Aqui eu estou pegando desde a concepção para a gente ter um período amostral maior, já que a estatística, quanto mais tempo você tem, melhor você tem sobre os dados. Mas a gente não pode se enganar sobre isso. Bom, falei de VO e JJ, agora vamos falar do JS. Falando do JS, agora vamos falar sobre o QQQ, que vai pegar aqui o índice Nasdaq, tá? Lá nos Estados Unidos a gente tem basicamente 3 bolsas, tá? A New York Stock Exchange, que é a maior bolsa do mundo, foi a primeira, em 1792. A gente tem a Nasdaq, que é a empresa mais conhecida em termos de tecnologia. Ela abriga ali as principais empresas de tecnologia. E a gente tem a Cboe, que é uma bolsa um pouco mais diferente aqui, porque ela pega mercado de derivativos. Mas o que importa pra gente aqui é basicamente a Bolsa de Nova York e a Nasdaq, tá? Mas também na hora de investir, isso aqui vai pouco importar na sua corretora, independente se você investe no Brasil ou no exterior, isso não importa muito qual bolsa ela tá. Aqui no Brasil a gente tem a B3 que tem monopólio, mas lá fora a gente tem essa diversificação. Bom, falando do QQQ, ele investe nas 100 principais companhias não financeiras do índice Nasdaq, tá? Por isso que eu dei essa introdução aqui, só quais são as principais bolsas. O índice Nasdaq ele vai pegar empresas da Nasdaq, tá bom? E ele vai pegar ali uma taxa de administração, ele vai cobrar uma taxa de administração de 0,20%, uma taxa um pouquinho mais alta. Ele tem ali quase 300 bilhões de dólares de ativos sob gestão. É um ETF com muito ativo sob gestão, né? Tem muita gente investindo nele. Ele performou aí de forma absurda, se a gente pegar aí desde a sua concepção. Eu tenho os dados, temos históricos ali mais para frente. Mas basicamente aqui a gente vai ter, quando a gente olha o espectro, empresas mais caras, tá? O índice Nasdaq ele tem empresas com múltiplos mais altos. E são empresas de grande porte também, em sua grande maioria. Classe de ativo, ações, como os outros ativos que eu trouxe até aqui, os outros 3, é que o último ETF não são ações, por isso que eu falo a classe, tá? E ele vai pegar um índice Nasdaq 100 ali como parâmetro para poder fazer seus investimentos. Bom, quais são as principais empresas? Aí que a gente tem Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, que é uma empresa de semicondutores, a Amazon, a Meta, a Tesla, a Alphabet, a Costco, Netflix. Então são as principais empresas compostas com sua composição ali, estão colocando seu capital aberto na Nasdaq. Tá bom? E aí a gente tem aqui 52% do índice em empresas de tecnologia, tem uma concentração muito grande aqui, então por isso que a gente não pode ter só o QQQ, porque a gente pode ter uma volatilidade muito grande no nosso portfólio. Então aqui está um ponto importante, pessoal. Uma concentração tão excessiva pode trazer mais volatilidade, sim. Tá? Você pode usar o QQQ como uma maneira auxiliar no seu portfólio. Ter só ele, você pode ter mais volatilidade. Tem uma projeção para frente que pode ser que traga mais retorno, mas a gente pode correr menos risco. A gente não pode só pensar em rentabilidade, a gente precisa fazer um balanço entre risco e retorno. E a gente pode ver aqui, ó, teses similares. O QQQM, ele faz a mesma coisa, só com uma taxa de administração mais baixa. Então a gente pode escolher o QQQM também da mesma gestora. Tiago, então se ele faz a mesma coisa, por que a gente usa o QQQ na grande maioria? Porque ele foi o primeiro a ser criado. Depois, e ele é utilizado por grandes instituições que precisam de liquidez e fazem, enfim, vários tipos de operações. O QQQM foi criado, pensado numa taxa de administração mais baixa para o investidor pessoa física. Tá? Os dois seguem a mesma referência e têm o mesmo portfólio, então dá para usar o QQQM somente para quem investe fora. Tá? E agora falando de rentabilidade, a gente pode ver que ele performou acima do SP500 aí nos últimos anos. Então isso aqui é um bom indicativo, mas com mais volatilidade, né? A gente pode ver que o SP500 ele tem volatilidade, mas ele tem volatilidade menor do que o QQQ. Isso é um ponto bem importante. Importante a gente pensar sempre em risco. E aqui a gente consegue ver uma comparação também com o VT, tá? O VT, ele foi o que performou pior, é uma tendência, porque ele vai pegar mercados melhores, mercados piores, e ele acaba sendo um apanhado de tudo. O VO ficou no meio, e o QQQ aí nos últimos anos foi o que performou melhor. Então é legal ter QQQ em carteira, mas sabendo que você vai estar exposto um pouco mais a riscos. Tá bom? Agora vamos para a nossa última tese, aqui eu não fiz relatório, porque não tinha muito sentido fazer, que é o IBIT, que a gente pode ter um percentual pequeno dele. Você pode investir no IBIT, ou você pode investir diretamente no Bitcoin através de uma exchange. Mas o IBIT ele traz uma facilidade maior para o investidor. Ele basicamente investe no Bitcoin, tá? Preço do Bitcoin à vista.
É um ETF que foi recém-lançado, é da BlackRock, tem uma taxa de inflação relativamente baixa de 0 a 12% e já tem 52 bilhões de dólares de ativos sob gestão. É uma ótima para quem quer se expor a cripto e aproveitar aí de um mercado novo e que tende a se expandir bastante, que é o mercado de criptomoedas. Acho legal ter em carteira, mas com parcimônia, tá? Não é legal ter muita coisa se você não tiver apetite a risco, tá bom? Dá para ter todos esses ativos pro resto da vida. Os 5, você pode fazer aportes combinados. Como eu falei, estrutura sua carteira com o VO como core e o resto você vai colocando como periférico. Inclusive o IBIT, que não investe em ações, ele investe exclusivamente em Bitcoin. Tá bom, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, já deixa o like aqui embaixo, custa nada, vai fazer bem pro vídeo, vai entregar para mais pessoas, você vai ajudar mais pessoas. E você vê que eu faço aqui, a gente faz aqui uma pegada bem didática, eu trago detalhes para você entender a fundo o que você precisa olhar antes de escolher um ativo. E se você ainda não é inscrito, você é louco, aperta o botão aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações, toda semana bastante conteúdo bacana, de uma forma mais irreverente também, tá? Tamo junto, um grande abraço, eu vou deixar esse outro conteúdo aqui na tela pra gente continuar juntinho aqui no canal. Tamo junto, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.